Olá, queridos. Nós vamos dar sequência à nossa exposição. Eu vou me lembrar, esperança em Deus em meio ao caos. Na nossa primeira mensagem, nós lembramos que Deus é a nossa fonte de esperança e de renovação de forças. Na segunda mensagem, nós falamos da presença de Cristo em meio aos temporais e tempestades da vida. Na terceira mensagem, lembramos que Jesus é compassivo, ele se identifica conosco nas nossas tribulações e dificuldades. E nas duas últimas mensagens, falamos sobre o contentamento em Deus, Deus como aquele em quem somos capazes de estarmos alegres nas situações mais adversas e difíceis. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre quando a lembrança se torna saudade de Deus. Quando a lembrança nos leva a ansiarmos, desejarmos, sentirmos falta de Deus. Se eu perguntasse para você como você definiria saudade, talvez você teria dificuldade para definir esse substantivo. Como nós explicamos saudade? Saudade é muito mais fácil de ser descrita do que de ser definida. E aí, nós podemos pensar na saudade, por exemplo, como uma emoção que sentimos quando perdemos uma pessoa querida. Ou talvez o vazio que nós sentimos quando estamos a quilômetros de distância de alguém que amamos. Talvez saudade possa ser imaginada como o abraço daquela pessoa que tanto desejávamos ao nosso lado, ou o contemplar o rosto alegre de uma pessoa querida e amada. João da Cruz, um teólogo cristão do século XVI, ele fala um pouco sobre a saudade, sobre o sentir falta de um amigo querido, num dos seus poemas, um poema chamado El Pastorcito. Nesse poema, o João da Cruz tem um verso muito bonitinho que diz assim: queixava-se o amigo de não encontrar tua presença. Tu lhe disseste, minha ausência acaso não estava contigo? Queixava-se o amigo de não encontrar tua presença. Tu lhe disseste, minha ausência acaso não estava contigo? O Salmo 42 fala sobre essa saudade, esse sentimento de anseio, de desejo de estar junto que o salmista tinha em relação a Deus. O salmista aqui provavelmente estava na região mais norte de Israel, já no extremo norte ali, talvez na própria Arã, no reino dos arameus, próximo ao Monte Hermon, no versículo 6, ele fala das alturas do Monte Hermon, junto à nascente do Jordão. Ele estava bem distante de Jerusalém, estava bem distante do templo, e ele tem uma saudade muito profunda de Deus. Quando ele se lembra de Deus, quando ele se lembra do povo de Deus, ele sente uma saudade grande por estar junto ao seu povo, adorando o Senhor, por estar junto de Deus, contemplando a face desse Deus, adorando e se alegrando na presença do grande libertador de Israel. O Salmo 42 começa com uma informação muito importante para nós. O título, que eu creio ser título que fazia parte da coleção original do livro de Salmos, diz para o mestre de música um poema dos coraitas, ou um salmo, um cântico dos coraitas. É difícil nós sabermos se esse salmo ele foi escrito pelos coraitas, essa é uma possibilidade do texto, é assim que nós encontramos aqui na NVI, como um salmo que foi escrito por um dos descendentes de Coré, ou Corá, mas esse salmo também pode ter sido escrito para os coraitas. Afinal de contas, os coraitas eram um grupo de levitas, descendentes de Corá. Muitos vão lembrar que Corá fazia parte daquele grupo de levitas lá de número 16, que se rebelou contra Moisés, Corá, Datã e Abirão. E eles se revoltam contra a liderança de Arão e de Moisés e dizem que toda a congregação é santa. No final da história, Coré, Datã e Abirão são tragados pela terra que se abre e as famílias de Datã e Abirão vão junto com eles. Mas há um detalhe muito interessante lá em Números 26, versículos 10 e 11, que diz que depois que Deus tragou Corá, Datã e Abirão, os filhos de Corá não morreram. Deus, na sua infinita graça, preservou os coraitas, os descendentes de Corá, que foi tragado pela terra,
E eles então nos presentearam com uma série de salmos, provavelmente escrita por eles, ainda que pudesse ter sido escrita para eles cantarem e dirigirem o louvor de Israel. Afinal de contas, uma parte dos coraitas dirigiu louvor e adoração no santuário, tendo Emã como seu patrono. Ele foi designado por Davi para liderar o povo na adoração, e os coraitas então estavam responsáveis por esse momento. Mas talvez eles tenham não apenas liderado o povo a cantar essas músicas, eles mesmos sejam os compositores, aqueles que escreveram os salmos que nós encontramos do capítulo 42 até o 44, até o 49, perdão, e depois os salmos 84, 85, 87, 88, sejam salmos não apenas tocados e cantados por eles, mas também escritos por alguns desses descendentes de Corá. Vamos então dar uma olhada no Salmo 42 e observar de que forma essa lembrança que o salmista tem de Deus e do povo de Deus se transforma em saudade. Salmos 42, versículos de 1 a 5 diz assim: Como a corça anseia por águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que estás abatida? Por que estás perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Nesse Salmo 42, nós observamos inicialmente, especialmente nos versículos 2, 1 e o versículo 3, que a ausência de Deus gera uma profunda tristeza no salmista. Os versículos de 1 a 3, então, nos mostram que a ausência que o salmista sente de Deus geram nele uma profunda tristeza. Veja, o versículo 1 começa dizendo: como a corça anseia por correntes de água, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. O salmo começa com uma imagem, algo não muito comum nos salmos. É natural nos encontrarmos essas imagens ao longo do texto, não já de início. Poucos salmos trazem imagens como o Salmo 42 ou o Salmo 23, e aqui no 42 o salmista faz uma comparação entre um animal, uma corça, e a sua condição de desejo e anseio pelo Senhor. Ele fala de uma corça que anseia pelas águas. A água atua aqui de uma forma muito interessante nesse salmo, porque se nós olharmos para o todo do salmo, nós perceberemos que a água pode indicar tanto a renovação de forças, a satisfação do anseio que esse salmista tem por Deus, mas a água também pode indicar no versículo 7 uma situação de profunda tristeza e angústia. Lá no versículo 7 ele diz: abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. A água pode indicar a alegria, a satisfação da presença de Deus nesse salmo, mas a água, como nós veremos na mensagem do próximo domingo, pode indicar também uma situação de angústia e de dificuldade. O salmista então usa essa imagem, a imagem da corça ansiando pelas águas, uma corça, um animal que chega perto de um ribeiro e encontra aquele ribeiro seco e ela precisa matar a sua sede, ela está cansada, ela está sedenta, e o salmista diz: essa mesma sede, esse mesmo desejo que aquela corça sedenta tem pela água, eu tenho por Deus. Os antigos pensadores cristãos escreveram diversas suposições sobre a razão da sede dessa corça. Nós não sabemos exatamente o que a levou a ter sede. Atanásio de Alexandria, por exemplo, fala que a corça comeu uma cobra e depois teve que correr para beber uma água para se desintoxicar do veneno daquela cobra que ela comeu. Outros estudiosos, como Pérez de Valência, dizia que a corça havia sido atingida por uma flecha envenenada e por isso ela corre para um ribeiro para matar a sua sede e se desintoxicar também. Mas eu acho que a imagem mais provável aqui, ou a cena por trás
dessa comparação que o salmista faz é talvez de uma corça que está correndo e fugindo do caçador. E depois de correr, correr, correr e finalmente conseguir escapar do seu adversário, essa corça quer muito beber, quer muito matar a sua sede. E ela corre para o ribeiro, atrás de água. Esse verbo que o texto usa logo no início, aqui no versículo 1, que a NVI traduz como anseia, a Revista Atualizada traduz como suspira pelas águas, é um verbo que vai aparecer também lá no livro de Joel, no capítulo 1, versículo 20, para descrever a atitude dos animais em relação a Deus. Joel pinta uma cena em que os campos foram devorados, foram consumidos pelo fogo, em que os ribeiros estão secos, já não tem mais água nenhuma, o leito está seco, e ele diz que os animais do campo anseiam ou suspiram por Deus, para que venha suprir a água que eles precisam e o alimento do campo que eles dependem para a sua sobrevivência. O que é interessante aqui é que, enquanto no livro de Joel os animais anseiam ou suspiram por Deus para obter aquilo que só Deus é capaz de dar a eles, as bênçãos de Deus, o suprimento de Deus, o salmista aqui usa um animal, usa a comparação da corça para falar do seu suspiro, do seu anseio que ele sente por Deus. O salmista não está tão interessado naquilo que Deus pode lhe dar. O salmista olha para Deus como um fim em si. Ele deseja Deus, ele deseja a comunhão, a presença de Deus. E é por isso que ele diz que depois que ele suspira por Deus, ele diz no versículo 2 que a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. O salmista quer desfrutar de comunhão com o Senhor. Esse verbo aqui, que é traduzido como ter sede no português, na NVI, ele vai ser usado, por exemplo, lá no Salmo 63, quando o salmista no versículo 1 diz que o Senhor é a sua força, o Deus, que é o Deus da sua força, que ele deseja Deus e que ele tem sede de Deus numa terra seca, exausta e sem água. O salmista lá no Salmo 63 tinha mais sede de Deus do que desejo por beber água numa terra seca, exausta e árida. Aqui também no Salmo 42, o salmista quer beber de Deus, quer se saciar de Deus. Deus é tudo aquilo que ele precisa. Deus é aquilo que o satisfaz. Deus é aquilo que dá sentido para a vida. E se ele tem Deus, isso lhe basta. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E ao usar a expressão Deus vivo aqui, o salmista, de certa forma, está fazendo um contraste com aquilo que ele via na cultura ao redor, especialmente na cultura de Canaã. O Deus de Israel é um Deus vivo, é um Deus que não está sujeito à mudança e é um Deus que é autossuficiente, que não tem limitação nenhuma. Nós podemos lembrar das histórias que os cananeus contavam dos seus deuses, dos ciclos de história de Baal, por exemplo. Baal era uma divindade que, ao enfrentar a morte, ao enfrentar o deus da morte, era derrotado pela morte. E passava um tempo, especialmente na estação seca, no mundo dos mortos, até ser finalmente ressuscitado com a ajuda da sua irmã. Diferente de Baal, que morria e depois voltava a viver, o Deus de Israel é um Deus perenemente vivo, é um Deus que não sofre a morte, é um Deus que não experimenta a morte, é um Deus que não é limitado nos seus recursos, ele não precisa da ajuda de uma deusa para voltar à vida, ele é o próprio doador da vida. Por isso que o salmista lembra aqui que esse Deus é o Deus vivo. E é por esse Deus que o salmista tem sede, é por esse Deus que o salmista anseia. Ele vai usar uma imagem aqui para nós no final do versículo 2, quando ele diz assim: quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Provavelmente o salmista está pensando naqueles momentos em que ele adorava a Deus junto com o seu povo, naqueles momentos em que ele ia para o templo e entrava no templo. Esses dois verbos aqui são comumente usados no Antigo Testamento para descrever pessoas entrando no santuário para adorar a Deus ou pessoas se apresentando diante de Deus nesse santuário. No Salmo 118, 19, por exemplo, o salmista pede para que abram-se diante dele as portas da justiça para que ele possa contemplar o Senhor.
Em Isaías capítulo 1, versículo 12, o profeta faz uma acusação muito dura para Israel, porque eles estavam se apresentando diante de Deus no templo sem a devida reverência e sem uma vida pura diante dele. Quando o salmista então diz, eu tenho sede de Deus, ele está dizendo, eu tenho sede, eu tenho saudade de estar ali na presença de Deus, ouvindo a palavra sendo pregada, sendo lida pelo sacerdote, cantando, celebrando, louvando a grandeza do Deus que nos salvou de uma condição de trevas e escravidão e nos deu vida nessa terra da promessa. Ai, como eu anseio estar perto de Deus, era disso que o salmista tinha saudade, mas em vez dele matar a sua sede com Deus, o salmista nos diz que o único alimento que ele tem no versículo 3 são as suas lágrimas. Veja, minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo onde está o seu Deus. Ele tem sede de Deus, mas ele é alimentado pelas suas lágrimas. Novamente aqui a água, agora não mais descrevendo o anseio que ele tem por Deus, mas a sua profunda aflição e tristeza por estar distante do santuário de Jerusalém, distante ali daquela ocasião de louvor, de adoração e de aprendizado do nosso Deus. E o que ele encontra diante de si, o que o perturba profundamente é aquilo que as pessoas estão dizendo para ele, estão perguntando, cadê o seu Deus? Onde está o seu Deus? As pessoas aqui não estão procurando Deus. As pessoas aqui estão zombando do salmista. Os inimigos do salmista estão dizendo para ele, será que o seu Deus é tão poderoso como ele afirma ser? Será que o seu Deus é tão efetivo? Será que ele é uma realidade mesmo? Cadê o seu Deus? E embora ele esteja distante do seu lar, embora ele esteja talvez numa terra estrangeira, ali na região de Harã, a preocupação maior do salmista é com a glória, é com a fama de Deus. Deus, estão zombando do Senhor. Deus, estão questionando a tua realidade, estão questionando a tua presença. E isso enche os meus olhos de lágrimas, e isso enche o meu coração de tristeza. O salmista, então, tem saudade de Deus. E quando Deus parece ausente para ele, ele se entristece, ele se angustia. O que essa primeira parte do Salmo 42 nos ensina de maneira prática é uma pergunta que talvez nós devemos nos fazer. Será que alguns de nós, ou vários de nós, nesse momento em que passamos, também nos identificamos com a situação do salmista? Situações em que sentimos Deus distante de nós, em que estamos angustiados por algo que nos consome e parece ocultar a presença de Deus dos nossos olhos, situações difíceis, provas duras, talvez inimigos ao nosso redor ou pessoas que não creem em Deus toda hora questionando se Deus de fato é uma realidade, se nós não estamos nos apoiando numa muleta, e Deus parece distante, Deus parece longe, nós não conseguimos enxergá-lo. Assim como o salmista angustiado nos versículos de 1 a 3. Mas é exatamente nesses momentos de profunda angústia, em que parece que Deus sumiu da nossa vista, que nós devemos correr para Ele, como o salmista faz aqui. Quando a ausência de Deus se faz profunda na nossa vida, essa é uma forma de Deus chamar a nossa atenção para Ele, de mostrar que nós precisamos correr ainda mais para perto dele, buscá-lo em oração, meditar na sua revelação conforme está contido na palavra de Deus nas Escrituras. O ceticismo dos inimigos não afastou o salmista do Senhor. Ao contrário, o anseio dele por Deus só aumentou. Ao ouvir as pessoas questionando onde está o seu Deus, o salmista não chegou para elas e falou, vocês têm razão realmente, onde é que está o meu Deus? De fato, meu Deus deve ser uma criação da minha mente, ele não deve existir. Não é isso que o salmista faz. Quando eles perguntam onde está o seu Deus, a busca e o anseio do salmista pelo Senhor aumentam, se intensificam. Como você tem reagido às pressões talvez externas, quando as pessoas talvez em volta de você questionem, cadê Deus nisso tudo? Como é que Deus pode estar relacionado a uma situação dessa de pandemia? Será que você cede às pressões e diz, de fato, talvez Deus não é digno da minha confiança? Ou será que você corre para os braços de Deus e fala, Senhor, eu não quero deixar de confiar em Ti, porque eu sei que Tu existes,
E mesmo o coronavírus está debaixo do teu controle e da tua soberania. Com que intensidade você anseia pela comunhão com Deus? Perceba, o salmista tem um desejo muito profundo pelo Senhor. E hoje eu e você podemos desfrutar desse relacionamento com Deus por meio da palavra, da Bíblia, da oração. Podemos ouvir Deus falar conosco, podemos falar com Ele. Mas, infelizmente, talvez um entretenimento que nós temos nas redes sociais, ou em canais do YouTube, ou em sites de notícias, consome tanto o nosso coração que nós acabamos nos esquecendo de Deus. Nós nos sentimos satisfeitos com uma saciedade tão rasa, tão limitada. Nós nos conformamos com as migalhas que o entretenimento das redes nos oferece, em vez de nos banquetearmos com a presença, com a comunhão de Deus. Será que você sente esse anseio por Deus? Será que você tem ignorado Deus dia após dia na sua vida de tal modo que você já não tem mais essa sede profunda por Ele? C.S. Lewis, no seu livro chamado Peso de Glória, diz algo muito interessante. Ele fala: nós somos criaturas divididas, correndo atrás de álcool, sexo e ambições, desprezando a alegria infinita que se nos oferece, como uma criança que prefere continuar brincando ali na areia de uma favela fazendo seus bolinhos, porque não consegue imaginar o que significa o convite que ela acabou de receber para passar as férias na praia. Nós nos satisfazemos com tão pouco, nós nos alegramos com coisas tão pequenas, quando Deus nos oferece algo muito mais profundo e satisfatório. Mas o texto também nos traz uma outra lição, em especial no versículo 4. O versículo 4 nos mostra que o anseio por Deus implica comunhão com o povo de Deus. Veja o versículo 4. Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus com cantos de alegria e de ação de graças, entre a multidão que festejava. O salmista descreve mais uma vez a sua condição difícil no começo do 4, ele diz: quando me lembro destas coisas, choro angustiado. A expressão que a NVI traduz como choro angustiado é literalmente: eu derramo a minha alma. E essa expressão vai aparecer em outras partes do Antigo Testamento, indicando geralmente a situação de alguém que está num momento de aflição e corre para algum tipo de socorro. Por exemplo, quando Ana, na sua esterilidade, não tinha filhos e era zombado pela segunda esposa do seu marido. Ela começa a orar no santuário, clamando pela ajuda de Deus, colocando a sua situação diante do Senhor. E o sacerdote Elias acha que ela está bêbada, afinal de contas, isso talvez era muito comum naqueles dias. O sacerdote Eli, não Elias, acha que ela está bêbada e chama a atenção dela. E Ana diz para Eli, ela diz: não, meu senhor, eu não estou bêbado, eu estou aqui orando, eu estou derramando a minha alma diante do Senhor, porque a minha aflição é muito grande. Quando Ana se sente em apuros, quando ela se vê numa situação, numa sinuca de bico, onde ela não tem para onde ir, ela derrama a sua alma diante do Senhor. Ela corre para o único que poderia ajudá-la nesse momento. E ela está ali angustiada, orando a Deus. Essa expressão derramar a alma é usada também para falar de crianças que numa situação de destruição de Jerusalém estão com fome, não tem pão, não tem vinho, não tem água. E o texto diz que essas crianças lá de Lamentações capítulo 2 derramam a sua alma diante das suas mães, derramam a sua alma no seio de suas mães, vão para o colo da mãe buscar o conforto e o consolo numa situação difícil. O salmista está assim. E é por isso que ele se derrama diante do Senhor. Mas derramar a alma diante de Deus envolve lembrar-se dos momentos que ele teve junto com o povo de Deus, adorando ao Senhor no santuário. Veja, o versículo 4 diz: pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças. O salmista, nesse momento de angústia, ele se lembra daquela época festiva, em que ele estava junto com a sua nação, junto com Israel, junto com aqueles que Deus havia redimindo, adorando o Senhor. É isso que traz conforto para a sua alma. E ele entende que estar com Deus
não é diferente de estar com o povo de Deus. Ele queria estar ali naquele ajuntamento, naquela reunião pública, celebrando as maravilhas do Senhor e aprendendo comunitariamente a palavra de Deus. Desejar Deus, ansiar por Deus, implica também desejar estar com o povo que ele redimiu. Se alegrar com esse povo. Ele tem saudade de estar pertinho daqueles irmãos ali israelitas, cantando, dizendo: louvado seja o nome do Senhor. O que essa segunda parte do Salmo 42, de 1 a 5, nos ensina é que o nosso relacionamento com Deus não está dissociado da nossa comunhão com os irmãos em Cristo. O Salmo 42 tinha prazer, demonstra que o salmista tinha prazer em estar com o povo de Deus. Ele se lembra dos bons momentos com aquelas pessoas. Será que você tem essa mesma saudade e anseio de estar junto com o povo de Deus, louvando a Ele? Obviamente, hoje Deus não está limitado a um templo ou a algum tipo de santuário. Nem no Antigo Testamento ele estava, mas ele fazia sua presença manifesta de um modo muito especial em Jerusalém, ali no templo que Salomão havia construído. Hoje nós podemos adorar a Deus em espírito e em verdade, mas Deus ele nos redime junto com o povo. E é com esse povo que ele quer que nós o adoremos e o exaltemos. Ele quer que nós nos vejamos como parte dessa comunidade de fé. E a minha pergunta para você é: você tem saudade daqueles domingos em que você podia estar ali com o povo de Deus louvando e celebrando o Deus que os redimiu? Você tem aproveitado nessa época de quarentena para ligar talvez para algum irmão ou uma irmã em Cristo, uma família da fé, para conversar, para desfrutar de tempos de comunhão, para compartilhar a respeito daquilo que Deus tem feito na sua vida e na vida do irmão? Oportunidades em que nós podemos nos encontrar talvez em grupos virtuais como o Zoom, Google Hangout, Google Meet, oportunidades em que podemos ver uns aos outros e conversar um pouquinho uns com os outros. Você tem usufruído disso? Visto esses momentos de comunhão como oportunidades singulares para estar ali com o povo de Deus, talvez orando juntos a Deus, talvez cantando juntos, meditando rapidamente no texto da palavra. Você anseia pelo Senhor? Você deseja estar com o povo que ele redimiu? Por fim, no versículo 5, a gente percebe que a esperança do salmista repousa na presença e na salvação de Deus. Ele diz: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. O salmista agora dirige a sua própria alma, ele fala consigo mesmo. E ele diz para sua alma: por que você está assim tão triste? A versão da Revista Atualizada diz: porque você está abatida. Essa expressão hebraica aqui indica um abatimento muito profundo. Por exemplo, lá no Salmo 44, 25, essa expressão aparece quando o salmista diz que ele e o seu povo, no Salmo 44, 25, estavam com a alma abatida até o pó. É a expressão que Jeremias usa também lá em Lamentações 3:20 para dizer que a minha alma se abate sobre mim. Mas assim como o salmista faz aqui, quando ele percebe a sua alma abatida, profundamente triste, diz: espera em Deus. Jeremias diz para si mesmo: embora a minha alma esteja profundamente abatida, eu vou me lembrar daquilo que pode me dar esperança. O salmista, então, nesse solilóquio, exorta a sua alma. Nessa conversa consigo mesmo, exorta a sua alma e diz: espera em Deus. E a razão que ele dá para a sua alma é: pois ainda o louvarei. E essa razão está calcada, está fundamentada numa realidade de que há salvação na presença de Deus. Essa expressão que a NVI traduz como o meu Salvador, e outras versões fazem algo semelhante, é literalmente: pois há salvação diante dele. O salmista sabe que mais cedo ou mais tarde Deus o resgataria, o tiraria daquele momento, daquela situação. E ele louvaria Deus por aquele resgate, por aquela libertação da condição de angústia que ele estava passando. A esperança do salmista não está necessariamente na melhora da situação.
mas está na possibilidade de ser presenteado com a presença salvadora, com a presença poderosa e amorosa desse Deus na sua vida. O que essa última parte nos ensina é que a nossa esperança precisa estar calcada no Deus que é o nosso Salvador. Precisa estar calcada no fato de que nós podemos contar com Deus, nós podemos depender dele. E seja com coronavírus, seja sem coronavírus, seja com emprego, seja sem emprego, seja com a família perto, seja com a família distante, Deus continua sendo o nosso Salvador e o nosso Deus. Em quem você tem colocado a sua esperança? A sua esperança está num presidente da República, no governador do estado? A sua esperança está na Organização Mundial da Saúde? Talvez você, solteiro, ache que a sua esperança maior é ter um cônjuge, e aí sim você vai ser completo e feliz. Especialmente em momentos em que as pessoas estão tão distantes, seria tão legal ter alguém bem pertinho de mim. Talvez a sua esperança é uma situação um pouco mais confortável daquela que você está vivendo. Trabalhar no meio daquela muvuca, daquela coisa meio doida dentro de casa, filho correndo para lá e para cá, e você fala, poxa, eu queria ter um pouco mais de conforto, e essa é a minha esperança. Talvez a permanência no seu emprego seja a sua esperança. Você nem mais espera uma promoção, mas a permanência no emprego já está bom demais. Nossa esperança só pode repousar de maneira definitiva e suprema no Senhor. Ainda que os montes se abalem, ainda que o nosso país vá à bancarrota, ainda que a nossa vida não tenha mais tranquilidade nenhuma e os confortos externos tenham se acabado e qualquer tipo de expectativa humana já não exista mais, a nossa esperança tem de estar em Deus. Descanse nele. Confie no Senhor. Lance as suas preocupações e a sua ansiedade diante do Senhor. Derrame, como o salmista faz aqui, a sua alma na presença do seu Salvador. Anselmo de Cantuária, num dos seus textos, chamado Proslogion, ele convida, numa atitude muito semelhante do salmista, aqui no versículo 5, falando consigo mesmo, falando com a sua alma, ele convida a sua alma a descansar em Deus, a se satisfazer em Deus, não com coisas externas, mas exclusivamente no Senhor. E ele, nessa oração, ou melhor, nesse diálogo com a sua alma, ele diz algo muito belo que eu gostaria de ler para vocês. Eia, vamos, homem, foge por um pouco das tuas ocupações, esconde-te dos teus pensamentos tumultuados, afasta as tuas graves preocupações e deixa de lado as suas trabalhosas inquietudes. Busca por um momento a Deus e descansa um pouco nele. Aparta-te de tudo, exceto de Deus, e daquilo que pode levar-te a ele. E fechada a porta, procura. Abre a Deus todo o teu coração e diz-lhe, eu quero o teu rosto, Senhor. Busco com ardor o teu rosto. Senhor, diz Anselmo, tem piedade dos nossos sofrimentos e esforços para chegar a ti, pois sem ti nada podemos. Convida-nos, ajuda-nos, Senhor. Rogo-te que o meu desespero não destrua esse meu suspirar por ti, mas respire dilatando o meu coração na esperança. Rogo-te, Senhor, consoles o meu coração amargurado pela desolação, que eu possa enxergar a tua luz, embora tão longe e desta profundidade em que estou. Que eu possa procurar-te desejando-te, e desejar-te ao procurar-te, e encontrar-te amando-te, e amar-te ao encontrar-te. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado porque em momentos em que nós nos sentimos distantes do Senhor, como esse salmista se sentia, nós podemos ter a certeza de que o Senhor jamais vai nos desamparar. O Senhor jamais vai nos deixar. E nós podemos correr para os teus braços e derramar a nossa alma. Senhor, desperta em nós um amor profundo pelo teu povo, um desejo grande por estar com irmãos e irmãs em Cristo, mesmo que de maneira virtual, mesmo que à distância, mas conversando, comungando, orando juntos,
louvando ao Senhor juntos, compartilhando do aprendizado contigo. Que o nosso anseio pelo Senhor seja também um desejo por estar com o povo que ama o Senhor. E que a nossa esperança não se apoie, Pai, naquilo que é efêmero e passageiro, mas se coloque totalmente no Senhor. É o que nós oramos, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.